disso, tá? 10 horas e 40 minutos. CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia pra você, hein? Olá, muito bom dia, Felipe Pereira. Muito bom dia, claro, a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia? Tudo certo, e por aí? Por aqui tudo em ordem, com chuva também. Seguimos aqui chovendo. Pois é. Ontem o Bruno, quando entrou aqui por volta das 10h40, estava em Araraquara, estava chovendo bastante em Araraquara, até achei estranho, porque aqui estava até querendo aparecer o sol, e logo depois, 1 hora depois que acabou o CBN em Campinas, veio e desabou uma tempestade aqui em Campinas também. O tempo maluco, né, ô Bruno? E o tempo maluco, e muito por conta da mudança climática, faz com que a gente tenha que reforçar, e especialmente a classe política tem que se conscientizar de que esse não é um tema que pode ser deixado para depois. Não pode deixar para depois definitivamente, ô Felipe Pereira. A gente começa a chegar agora no final do ano, né? A gente já entra no mês de dezembro, férias, aquela coisa toda. A gente sabe que dezembro começa a chover de modo cada vez maior e fica uma preocupação cada vez mais intensa em várias áreas, né, ô Felipe? Primeiro, as dimensões ambientais que vêm sendo alteradas de forma drástica, né? Recentemente a gente teve dentro de uma discussão, inclusive o prefeito de Campinas, Dário Salles, esteve presente, né? Na COP, fazendo ali uma série de debates, de discussões, pensando nos impactos climáticos como um todo, né? E de que modo as cidades, acima de tudo, podem dar uma resposta para isso. O Lula, inclusive, chegou a argumentar, a gente falou aqui nesse espaço também, né, no encontro no que diz respeito aos países mais, né, do âmbito do G20, ele chegou a falar ali que as cidades vão ter que ter cada vez mais um papel proeminente nesse processo de evitar os desastres climáticos, para poder adotando, né, antes cada vez mais medidas que sejam medidas de sustentabilidade, de diminuição da emissão de CO2, enfim, tudo aquilo que a gente já está cansado de ouvir por aí. Mas tem também uma coisa que chega nessa época do ano, né, o Felipe Pereira, que é uma combinação que ela é muito drástica para os municípios. E todo mês de dezembro e janeiro, a gente chama atenção sobre elas, que diz respeito também ao bendito do mosquitinho da dengue, né, o Felipe, né? Os casos aí, a vigilância epidemiológica reforça o seu olhar, começa a ficar mais intenso e desde já a gente conscientiza o nosso querido ouvinte para dar aquela boa olhada ali em algo que possa ter no quintal, enfim, que acumule água, para poder fazer esse esgotamento a fim de não ter essa dor de cabeça, né? Nos últimos anos a gente tem sempre enfrentado isso quando se trata de dezembro e janeiro. Por um lado, ficamos preocupados com enchentes e outros problemas relacionados às fortes chuvas, que obviamente mostram essa mudança climática drástica, e do outro, a gente começa a ter esse problema de saúde pública se as pessoas não fazem a sua parte e se a prefeitura também não fiscaliza de modo correto, né? É um período que a gente sabe, por exemplo, que muitos dos parlamentares, os vereadores também, estão aí na licença, né? Ou seja, naquele período de descanso, né? E aí até as cobranças, muitas das vezes, vão ficando em segundo plano. Então é bom que a gente faça a nossa parte, mas que o poder público se mantenha muito vigilante também para a gente não ter problemas como em outros anos nós tivemos, né? E outra coisa, né, Bruno, que a gente sempre fala aqui, é que político parece ter uma aversão a obras que não são visíveis, né, como saneamento, como implantação de rede de esgoto, de água, enfim, entra no saneamento, mas obras de infraestrutura básica, de uma forma geral. Essa também é uma mentalidade que precisa ser alterada, né? Sim, precisa ser alterada porque o que acontece? Essas obras são as obras realmente necessárias e importantes no município para você poder evitar parte desses problemas, além das questões de saúde pública como um todo, né? Nós estamos aí no meio de um contexto onde há várias metas que têm que ser atingidas, né? O governo, por exemplo, do estado de São Paulo veio sob essa justificativa, inclusive, para o processo de privatização da Sabesp, né? Que vai atingir todas as metas aí, que são as metas de saneamento, antecipando elas, né, num determinado período. Mas eu acho que há um drama maior que passa justamente por essa espécie de afã de fazer obras que são obras visíveis. E perceba, os políticos também não fazem isso no vazio, né, o Felipe Pereira? É porque muitas das vezes a própria população acaba por não reconhecer a importância e o significado dessas obras só quando está ali sentindo perrengue, é que acaba lembrando da importância e da relevância delas. E aí muitos políticos optam por fazer obras que são mais visíveis, né, ou ações mais visíveis, a fim de poder lá na frente garantir, né, os fatídicos votos, né? Essa luta pelo voto acaba por prejudicar até mesmo o desenvolvimento da cidade. O Bruno, lendo aqui, ontem nós tivemos a sessão da Câmara dos Vereadores, aprovada em segunda discussão a proposta que traz mudanças aqui ao IPTU, mudanças pontuais aqui, segundo
o projeto ao IPTU, taxa de lixo e ITBI, para eliminar divergências de interpretação, como a alteração da forma de comprovação de que o imóvel urbano tem uso rural. Aqui falando sobre jornada de trabalho aos servidores da prefeitura, que especialmente pessoas com deficiência, né, jornada especial de trabalho aos servidores da prefeitura que tenham sob sua dependência, pessoas com deficiência. Essa é uma demanda, né, ô Bruno, que está sendo muito discutida atualmente. A gente fala muito sobre acessibilidade e inclusão, mas muita gente deixa de canto o fato dos cuidadores de algumas pessoas com deficiência, porque tem algumas pessoas que infelizmente não têm autonomia para fazer algumas atividades, né? Sim, sim, sim. Esse é um assunto extremamente importante. Que bom que está no radar, pelo menos aí por parte do Poder Legislativo, algumas regulamentações. Mas eu chamo a atenção também para o nosso ouvinte, o Felipe Pereira, que a sessão ela teve carregada, né? Na verdade, nós tivemos ali pelo menos 21 matérias que foram aprovadas naquele momento, depois outras foram jogadas para a próxima sessão, né? Porque já vinha aí acumulando. Você tem aquelas tradicionais homenagens, né? Várias delas também Né? que acabaram Como sendo sempre. votadas, né? No dia de ontem, né? E você tem também essas questões relacionadas, principalmente eu quero chamar a atenção, as mudanças pontuais aí no que diz respeito ao IPTU, taxa de lixo e tudo mais, que é a regulamentação, mas que a gente espera que não impacte diretamente aí no bolso das pessoas de modo muito expressivo, né? Que Né? seja realmente só uma reorganização, porque afinal de contas o imposto já começa a chegar e janeirão é mês que a prefeitura está muito preocupada em conseguir fazer uma arrecadação importante do IPTU para poder financiar os projetos, né? Muitos até já antecipam um pouco antes desse prazo de chegada do 13º, já enviaram aí os carnês, já colocam à disposição da população a consulta. Por quê? Com a expectativa de que com o 13º as pessoas já comecem a pagar os seus tributos municipais, que sabem que serão necessários depois para o financiamento das políticas como um todo. Ô, Bruno, tem um outro projeto aqui que me chamou a atenção, que foi aprovado ontem em primeira discussão, que já não bastava a discussão do governador Tarcísio de Freitas, do governo do estado, né, Tarcísio de Freitas, sobre a questão da proibição dos celulares nas escolas. Agora, 2 vereadores aqui de Campinas resolveram fazer isso também em forma local. Não é chovendo molhado, com o perdão de toda a expressão de tudo que está acontecendo hoje? Não tem a dúvida, né? Porque nesse caso você já tem uma regulamentação estadual que saiu anterior. Uma coisa seria se não tivesse nenhuma legislação ainda, e aí os vereadores vão lá e acabam fazendo uma propositura nesse sentido para poder sair na frente, para tentar regulamentar de algum aspecto a rede local, né? A rede municipal. Mas aí nesse caso choveram molhado mesmo, porque o governo do estado já fez a determinação, né? Já tem o projeto que foi aprovado. Aí eu penso que é muito mais para aproveitar o time para de alguma forma ganhar a atenção política, né, Felipe? Do que necessariamente algo que terá um impacto substancial aí no dia a dia, enfim, nas atividades como um todo. Então, penso que você tem toda a razão e estou muito feliz com o seu comentário, né? É chovendo molhado. A proposta aqui de Campinas estabelece multa de 35 mil a 105 mil reais às escolas que desobedecerem à lei. Isso se for aprovada em segunda discussão. Lembrando que a primeira discussão é sempre sobre o mérito e sobre a legalidade, né? E nesse caso, só um adendo, né? O que eles estão propondo, talvez que fosse diferente, seria essa penalidade regulamentada a nível municipal. Só que a dimensão, a questão básica para poder entender isso vai ter fiscalização? De que forma vai ser feita? Né? Como notificar? Né? Em que caso? Acho que isso às vezes cria dificuldades também, né? Porque eu acho que a legislação aprovada no Estado, ela tem essa questão de trazer para o debate os prejuízos que isso tem causado, sobretudo no ambiente da sala de aula, quando não controlado, quando feito de forma desmesurada, né? Só que ao mesmo tempo você precisa pensar assim, mas como vai ser colocado em prática esse projeto? Quais as consequências, né? Então ainda não está muito claro, talvez o município esteja querendo já se adiantar e pesar a mão mais sobre as escolas, mas eu fico pensando como essa fiscalização vai ser feita. Né? Outra coisa que leva a dúvida de como é que a fiscalização vai ser feita é o projeto aprovado em segunda discussão que obriga a criação de canal de atendimento telefônico de todas as empresas prestadoras de serviço por aplicativo no município de Campinas. Como é que você vai obrigar 200 milhões de empresas a criar um serviço de atendimento que operam em Campinas? Como é que você vai fazer isso? Não tem como fazer.
Não sei. Eu também vejo de forma inviável, viu? E ainda disponibilizar canal telefônico. Como é que você vai fazer isso, gente? Então, Né? Teria um custo que é maior o custo para a implementação disso do que, de alguma forma, o próprio funcionamento, né? Eu penso que, de novo, né? Querem, às vezes, regulamentar coisas que não fazem tanto sentido assim para mostrar uma certa proatividade. Eu continuo a achar, o que eu já falei em outro momento aqui, por vezes se produz muito, se legisla muito, e deveríamos pensar, a partir do que já temos, como fazer com que as leis funcionem melhor, como fazer com que a fiscalização seja mais eficiente. de novo, chovendo molhado. Chovendo molhado. É Né? Você isso. gostou dessa, né? Hoje você vai usar bastante Hoje essa. é a Chovendo expressão molhado. do dia. É a palavra, é a expressão do dia chovendo molhado. Obrigado, Bruno Silva. Bom dia pra você. Até amanhã. Obrigado a você, querido. Um forte abraço. Abração para os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. São 10 horas e 51 minutos. Só antes da gente ir para o intervalo comercial, gente, uma nova informação aqui sobre o acidente na rodovia dos Bandeirantes. O helicóptero Águia pousou ali no canteiro central, né, de fato, e a polícia rodoviária informou que a gravidade dos ferimentos do motociclista aumentou, agora é vítima classificada como grave. Acidente grave, portanto, na rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 92, no sentido interior, próximo à Avenida Rui Rodrigues. O motociclista, pela informação, ele tombou sozinho ali na Bandeirantes e acabou tendo ferimentos, num primeiro momento leves, mas aí depois acabou se constatando ferimentos graves. Ainda há congestionamento na Bandeirantes, desde o anel viário Magalhães Teixeira até a chegada ao local desse acidente. No sentido capital, a lentidão segue pela Adalberto Panzan até a chegada ao local do acidente. Reforço o quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes. EPTV é notícia na CBN.